não teria como falar para vocês de Excel sem contar um pouco da história. Do que é o Excel, para que serve, né, como ele começou, um pouco da história para vocês. Imagina a gente chegar no colégio hoje e pedir assim, me dê meu histórico escolar. Eles vão dar uns cliques nos botões lá e vão imprimir para vocês o histórico. Então imagina isso em 1979. Você chegava no colégio, pedia seu histórico, e eles te falavam assim, dá uma semana para a gente que nós vamos levantar aqui. Porque era realmente assim que funcionava. Em 1979, o VisiCalc aparece nos computadores da Apple. Até a chegada do Excel, em 1985, ainda veríamos as planilhas Multiplan e a 4 Pro. Então, na década de 80. Aqui é um exemplo da planilha Multiplan. Planilha que seria comprada pela Microsoft. Isso mesmo, a Microsoft ia comprar essa planilha e transformar ela no Excel. Tá? A Microsoft desenvolveu o Excel para rodar no Apple, tá? Para substituir uns gargalos e estava ficando defasado o VisiCalc. Eles estavam parando com o VisiCalc, de certa forma. Então, a Microsoft viu uma oportunidade aí e lançou o Excel para rodar no Apple. Ainda nos anos 80, o Lotus 123, a imagem à esquerda da tela, a imagem preta, dominou o mercado na década de 80 até o começo de 90. O 4 Pro, a planilha azul à direita da tela, tentou derrubar o Lotus 123 sem sucesso. A imagem no meio é um exemplo de macro escrita no Lotus 123. Veja aqui a imagem do meio que é os códigos escritos por trás do Lotus 123. Dava poder à planilha. Podíamos pedir informações aos usuários e manipular os dados, tendo assim planilhas com dados dinâmicos. O Lotus 123 rodava no MS-DOS, sistema operacional da Microsoft. Isso mesmo, a Microsoft tinha o MS-DOS. Aqui temos a tela do MS-DOS, isso mesmo, futuro Windows, tá? Então vocês imaginam o computador chegando nas pequenas empresas e nas casas de família. As pessoas tinham que decorar esses comandos, isso era para nós programadores. Então, Bill Gates teve a visão de lançar o Windows nessa década. Ainda nos anos 80, os microcomputadores estavam chegando às médias e pequenas empresas. Isso mesmo que eu disse a vocês. Por isso, a Microsoft teve a visão de criar um sistema de janelas. Eles imaginavam uma fatia pequena do mercado se o pessoal tivesse que decorar comandos. Então, seria mais fácil usar o periférico que estava nascendo naquele momento, que era o mouse criado pela Xerox, né? E a pessoa clicar na opção e já mostrar na tela. Então, seria o pulo do gato na Microsoft para o crescimento dela, que realmente ela não errou, né? Acertou de verdade nisso daí. Tá? Só que as empresas não acreditavam na Microsoft nessa época. Então as empresas preferiam sistemas operacionais como o próprio DOS aqui, as pequenas empresas, as médias e grandes empresas, o sistema Solar, o sistema SOD, tantos outros, Unix e tantos outros, tá? Linux também já ganhava mercado, Linux era usado nas empresas, tá? Menos o Windows, ninguém acreditava no Windows. Com essa visão, a Microsoft resolve lançar em 1935 o sistema operacional Windows. Na verdade, era um programa para rodar sobre o MS-DOS. O Windows era um programa que rodava sobre o MS-DOS. Esse programa, lançado pela Microsoft, ele tinha o poder de abrir várias janelas ao mesmo tempo, coisa impossível para o MS-DOS. Veja na tela do Windows, à direita, que a Microsoft tinha comprado a planilha Multiplan. O que nós falamos lá atrás, que nós ainda veríamos a Multiplan e o 4 Pro. Veja aqui na janela Microsoft Multiplan. Ou seja, a Microsoft comprou a Multiplan para futuramente transformar no Excel. Tá? E o gráfico do Excel que nós temos hoje era gerado no arquivo à parte. O gráfico é gerado em um arquivo à parte do tipo bitmap. Olha o exemplo do gráfico aqui do lado. Aqui a planilha à esquerda em Multiplan e o gráfico à direita. Veja que é um arquivo bitmap. Veja que as setas estão indicando o que eu estou falando para vocês. Tá? Já era o pulo do gato para tomar o mercado do Lotus 123. Em 1988, já iria superar o Lotus 123. Ainda nos anos 80, essa primeira versão do Excel foi lançada em 1985 pela Microsoft para rodar no Mac, como já falei para vocês anteriormente. Só que em 1987 foi lançada a primeira versão para rodar no Windows, a 2.0. Eu pus uma imagem para vocês aqui, é uma imagem que eu peguei da internet, tá? Na verdade aqui vocês podem ver que é a 2.2. Não mudou muita coisa, por isso eu não fiz questão de dar 2 ou da 2.2, que praticamente foi pequenas mudanças, foi mais internamente, tá? Então aqui está a imagem do Excel, já em 87 rodando no Windows. Ou seja, a Microsoft criou em 85 para rodar no Apple, visando o grande mercado que ela ganharia. Já em 87 ela lança então a versão para rodar sobre o programa Windows, tá? Que seria, ainda era considerado como programa Windows que rodava sobre o MS-DOS, para facilitar o uso para as pequenas empresas e para as casas de família. Em 1988, logo no ano seguinte, o Excel já havia superado o Lotus 123. Eu ainda usava o Lotus 123, por ele ter a opção de escrevermos macros, como já disse anteriormente, e automatizar os trabalhos do Lotus 123. Já nos anos 90, para ser mais exato, em 1993, na versão 5.0 do Excel,
a Microsoft incluiu o VBA, um pouco do poder da linguagem de programação Visual Basic, para automatização de tarefas no Excel, que eu já fazia com programação em macros no Lotus 123, mas eu já era programador em Visual Basic, então via a possibilidade de automatizar tarefas e até criar sistemas no Excel. Poderia criar minhas próprias funções, como já programava em Visual Basic, então entrei de cabeça no Excel e abandonei o Lotus 123. Vejo o Excel 5.0 e aqui o código em Visual Basic por trás do Excel. Veja que esse é o pulo que a Microsoft deu para tornar o Excel a ferramenta mais usada no mercado até hoje.